Então, terminamos a atividade 2, e qual seria o limite se você tivesse infinitas etiquetas sendo coladinhas? Um número infinito de etiquetas. Ó, seria isso aí que vocês iam conseguir. Ok? Esse fractal ele está em 2 dimensões, certo? É um plano. E se ele fosse em 3 dimensões, como ele seria? Seria uma cadeia de montanhas. Entendeu? Então você fez um fractal de uma árvore ou um fractal de uma semente crescendo, né? E aqui um fractal de uma cadeia de montanhas. Tá bom? Onde a gente mais tem fractais, que são essas superfícies, né? A cadeia de montanhas seria uma superfície, ó. Por exemplo, uma esponja, tá? Esse de lavar essa panela em casa, né? Aquela bucha, certo? Seria uma superfície para nós estudarmos aqui, tá? Então, essas superfícies, quando encontradas na natureza, elas não são estudadas por causa que não havia geometria para descrever. Agora, com a geometria fractal, todo mundo está estudando essas coisas, tá? É chamado de revisitação da ciência. Você retorna às situações que você tinha antigamente, que não conseguia compreender, com uma nova visão, você consegue compreender os fenômenos agora, porque vai revelar outras situações que a geometria euclidiana não revelar. E aqui embaixo nós temos um tijolo refratário, né? Esse bloco aqui ele é usado para formas, né? Ele dissipa calor, certo? Então, um material totalmente irregular também pode ser estudado por fractais. E aqui é a trinca, né? A trinca é uma superfície de fratura já solta, né? Porque quando você separa a trinca, você obtém essa superfície de fratura. Então, a trinca ela está entre 1 e 2 e a superfície de fratura entre 2 e 3, né? A mesma coisa essa aqui está entre 2 e 3, ó, as duas superfícies aí atrás, entre 2 e 3, tá? Essa aqui está entre 2 e 3 também, tá? Essa está entre 1 e 2, ok? Só para ter uma direção. Então, o que a gente pode fazer quando a gente tiver uma superfície no laboratório, como uma fratura, por exemplo? Nós podemos criar uma imagem 3D dela. Essa imagem 3D, né, como a gente está mostrando aí, ela é necessária para você fazer análise, tá? Porque se você tem um fenômeno que produz uma superfície como essa, pode ser um filme, a deposição de um filme, pode ser uma fratura, pode ser uma solidificação também, dependendo da situação. Então você vai precisar de um microscópio, um tomógrafo, um perfilômetro para reconstruir uma superfície dessa, tá? Então você vai fazer um modelo de superfície, né? Então você vai dividir em retângulos ou cubos, né? Na escala x, y, e vai aumentando a altura conforme o relevo. Então essa superfície ela vai ter coordenadas x, y e z. X, y é no plano e z na altura. Você vai ter a área de corte, que é a superfície aparente, tá? Que é a projeção embaixo, que é chamada A0. Né? Por que é chamada A0? Como se fosse o iniciador, o estágio zero daquele iniciador lá, que é K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, que nós acabamos de fazer. Aí você vai subdividir em linhas e colunas e vai calcular o número de células retangulares de lados que você vai cobrir essa superfície. Então, aqui nós temos 4,84 milímetros, que é o tamanho dessa superfície aqui, de um lado e do outro, e uma altura variando aí de 0 até 490 microns. Tá? Então, a superfície bem rugosa. E aí, o número total de elementos, né, você multiplica exatamente o número obtido no plano pelo número obtido no volume, né, ou na altura. E aí, a régua que você usa embaixo é um comprimento ΔX e um comprimento ΔY. Essas marcações aqui, ó, elas são do mesmo tamanho, certo? Aqui também pode ser do mesmo tamanho dessa direção dessa, mas aqui chama ΔX e ΔY, mas aí a quantidade na vertical é que vai aumentar ou diminuir. Então, olha lá, como é que a gente faz isso? Ó, você pega
um comprimento L0x, L0y, que é a base toda. Você subdivide num tamanho ΔX, ΔY, certo? Você vai ter a área A0 e a área A'0. Essa A'0 é uma unidade que vai cobrir toda a superfície. Aí o que vai acontecer? Você vai refinar. Refinar significa que esse tamanho vai entender um tamanho mínimo e esse tamanho também vai entender um tamanho mínimo. Certo? E aí, ó, esse polígono aqui, ó, ele vai ficar inclinado. Aqui tem uma altura, ali tem outra, aqui lá tem outra, aqui tem outra altura. São 4 alturas. Então, com essa distância e essa altura, você faz um modelo para calcular a área. Que é esse modelo que está aí, ó. ΔX, ΔY ao quadrado, mais ΔX HB menos HC ao quadrado, mais ΔY HA menos HB ao quadrado. Então, tem vários modelos para se calcular isso aí, tá? Então, tem a área ABC, a área ACDA e a área... no final, você pega a área total, que é 1/2 da área ABC mais a área CDA. Tá? Esse modelo é chamado de modelo de Vasny, não sei pronunciar direito, Vasny. E tem um chinês que também bolou um modelo, que é Xie Wang-Stein, tá? Onde ele vai pelas distâncias, né? Ele vai calculando as distâncias e depois ele faz uma soma de quadrados com distâncias aí. Então, qual é o mais exato? Depende. O que acontece? Alguns fenômenos ajustam melhor para esse modelo, outros fenômenos ajustam melhor para o outro, tá? Não tem assim, esse modelo que vale para todos, né? Então, quais são os tipos de superfície que você pode obter na realidade prática dos materiais? Por exemplo, uma sílica, vidro de sílica, fraturado. Uma liga de alumínio, por exemplo, fraturada. Um concreto, uma argamassa, que é mortar e argamassa em inglês, fraturado. Uma madeira fraturada, ela vai ter veios, Então, cada um deles aí, ou vai ter uma estrutura periódica, como a madeira, e às vezes alguma fractalidade, ou uma fractalidade como as outras superfícies. Bom? Professor, não precisa nem ser somente fratura, mas, por exemplo, o processo de nitretação, onde a gente coloca um outro elemento químico na superfície, ele vai ter um perfil diferente. A ideia é que fique uniforme, mas dá para utilizar também esse modelo. A dificuldade é só você contar essa superfície, ou seja, fazer uma forma de extrair o relevo e fazer a medida. Se você conseguir fazer isso, pronto, está resolvido, você consegue aplicar a teoria fractal. Então, veja só, vai ter uma superfície que a gente chama de mais agitada ou menos agitada. Você pensa no oceano, você vai tomar banho na praia e a onda está tudo calminha. Depois tem uma hora que as ondas são tudo trêmulas, Então, a gente chama de superfícies agitadas ou quentes, porque a gente faz uma relação com a temperatura. O que é temperatura? É grau de agitação térmica, certo? Então, essa daqui de baixo está mais quente, essa meia ela está mais fria. Ou mais agitada, menos agitada, tá bom? Então, qual é o parâmetro que nós vamos usar para medir essa temperatura com esse grau de agitação? É o expoente Russell. Então, o expoente Russell é um expoente de rugosidade, que mede essa rugosidade da superfície, tá? E ele também dá o grau de turbulência. Então, ele, numa superfície como essa, que ela é entre 2 e 3, ele vai ser dado por H3 menos a dimensão fractal. Então, você mede a dimensão fractal dessa superfície, subtrai 3 menos a dimensão fractal, você vai ter o expoente H, que é o grau de turbulência. Novamente, esse grau de turbulência vai estar entre a dimensão projetada, que é o projetado desse fractal, é um plano. Você está olhando aí quase que um plano, mas ele está excedendo um plano. Então, ele é mais que um plano e menos que um volume. Então, está lá, H é mais que D e igual, ele vai ser D mais 1, que é o 3, que o plano é 2. Então, 2 mais 1, 3 menos D. Tá? Lá na pontinha lá. Bom, uma outra coisa que dá para analisar em superfície, a rugosidade quadrática média. O que é a rugosidade quadrática média? É uma medida estatística.
você vai fazer o valor médio das alturas, certo? Aí você vai subtrair a cada altura pelo valor médio. E você vai elevar ao quadrado. Então você tem toda uma rugosidade, você faz o valor médio, subtrai cada altura do valor médio encontrado e eleva ao quadrado essa subtração. E depois faz a média dessa soma, né? Dessa subtração desses dois aí. Isso aí vai ser proporcional ao comprimento que você usou, elevado ao expoente alfa, e uma função que é o tempo, que às vezes a sua superfície está flutuando no tempo, ou numa outra dimensão, porque ela pode ter um comprimento L, mas pode ter um comprimento Lx, Ly. E aí você vai ter o comprimento L elevado a um expoente alfa sobre beta. Então é uma relação quase que universal, que já foi descoberto que funciona assim, para a superfície rugosa, onde a medida da rugosidade quadrática média é obtida, você encontra essa relação. Aí o que vai acontecer? Se você fizer pela medida estatística, você vai ter um gráfico da rugosidade quadrática média em função da escala. E aí, se você tiver uma função fractal como essa, você faz esse ajuste. Então, você vai ter uma função ajustando um dado estatístico. Aqui embaixo, você também pode fazer uma outra chamada correlação, né? Essa correlação, ela vai andar, você veja lá que a posição x e t era fixa, né? Aqui você vai andar x mais L e t mais o tal, quer dizer, você está andando na coordenada x e no tempo, subtraindo de um ponto numa coordenada x e num tempo específico. Aí você faz essas subtrações de valor médio, né? Você encontra um chamado coeficiente de correlação, que é aquele CLT lá. Aí o que é o H tilde, né? Ele é o H menos o H médio, que é a mesma equação lá de cima, né? E o H médio, que é a soma de todos os H's dividido pelo comprimento. Tá bom? Então são equações que você usa na análise para você caracterizar a sua superfície. Aí, se você tiver um fractal autossimilar, como é que você mede o comprimento ou a área desse fractal? Se for uma linha rugosa, o comprimento da linha rugosa, né, vai ser a somatória dos comprimentos dos pedacinhos, que é proporcionalmente igual ao comprimento projetado, vezes um fator de escada elevado a 1 menos a dimensão do fractal. Então, está escrito ali. Então, essa equação é verificada quase que 100% das vezes. E embaixo, se for uma superfície, a superfície rugosa é a somatória dos pedacinhos, né, rugosos, que ele é proporcionalmente igual à área projetada vezes a escala elevada a 1 vezes a dimensão numa direção, que é a escala numa direção, ΔX por L0x, multiplicado pela escala na outra direção, ΔY por L0y elevado a uma outra dimensão fractal. Então essa equação também é verificada quase que 99% das vezes. Então aí você veja só, essa medida é uma medida de análise geométrica. E aquela medida que eu estava mostrando aqui, ó, do modelo Stier-Van-Stein e do Cavansky, é uma medida experimental. Você vai lá, mede as alturas, mede as distâncias e tal, tendo um valor experimental. Certo? Quando você faz essa correlação ou esse ajuste fractal, você está criando uma equação para explicar a medida experimental. Se for válida, vai ajustar bem os pontos. Se não for válida, vai ficar diferente. Então, nós temos um conceito que agora nós vamos avançar, que é o chamado de dimensão de Hausdorff-Bezlikovich. O que é essa dimensão de Hausdorff-Bezlikovich? É o seguinte, ele é um conceito um pouco abstrato, mas dá para a gente entender bem. Se você tivesse um plano e fosse fazer uma medida usando uma régua, você ia colocar uma linha, né, em uma direção, uma linha em outra direção, ia colocando linha em todas as direções possíveis. Você jamais iria obter uma área desse plano, certo? Concorda? Porque você não saberia que
como é que eu vou fazer isso? Não tem um critério. Então você colocaria uma reta para lá, uma reta para cá e assim por diante. Então a medida, certo? 2D usando uma régua 1D é insuficiente, concorda? Então essa medida para uma dimensão menor daria quantas possibilidades? Infinitas. Que é o que está dito ali na equação em cima. A medida usando uma régua menor, alfa menor que D, daria infinitas. E se eu usasse uma régua maior, eu usasse cubos para medir uma superfície, o cubo excederia, né? Os cubos excederiam, então você não conseguiria obter a medida usando cubos. Então a medida para o excesso seria zero. Você não encontra nenhum valor em volume numa área. Agora, se você usar retângulos para medir uma superfície, você encontraria o valor certo. Por exemplo, aí nessa superfície tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 vezes 9, 45. Tem 45 retângulos nessa superfície do meio. Então, o que quer dizer o seguinte, que você tem que colapsar a sua forma de medida, que é a figura usada, com a dimensão do objeto que é o plano. Então, é compatível você usar um retângulo para um plano, certo? Mas é incompatível você usar uma reta para um plano ou um volume para um plano. Está entendendo? Se a sua mãe for fazer o seu pai na sua casa, for fazer um cômodo a mais, aí ele fala assim, esse aqui vai ser o seu novo quarto. Aí ele fala assim, qual é a medida que você quer do seu quarto? Então você teria que usar uma régua, certo? Mas aí você teria que medir de uma direção e na outra direção para encontrar a área. Então, na verdade, é como se você estivesse usando quadradinhos para encontrar a área, certo? Então, você usa ladrilhos, por exemplo. Quantos ladrilhos cabem em uma sala? Seria essa medida aí, a medida de uma área. Então, 1 centímetro quadrado, né, é a medida de um ladrilho. 40 centímetros quadrados seria 40 desses ladrilhos. Tá bom? Então, o que o Hausdorff Leszczykowicz descobriu? Ele descobriu exatamente isso. Se você usar uma dimensão inferior, dá infinito. Se você usar uma dimensão superior, dá zero. Mas se você usar a dimensão correta, você encontra a dimensão do objeto. Essa regra ela é melhor do que qualquer outra regra que você usa para fazer medida. Porque ela é universal. Então, ela não depende se a figura é geométrica euclidiana ou fractal ou qualquer outra. Tá certo? Por isso que essa dimensão que nós falamos do 20, ela é um avanço àquela ideia de dimensão euclidiana, né? 1, 2 e 3. Então, essa é a ideia que você vai fazer. Então, o que vai acontecer? Você encontra um objeto fractal. Você não sabe direito se ele é entre 1, entre 2, entre 3 e assim por diante. O que você vai fazer? Você vai fazer teste. Faz a régua 1, não deu. Faz com a régua bidimensional. Faz com a régua tridimensional. Uma hora você vai encontrar uma medida. Aí você vai estar compatibilizado. Certo? Isso se você não tivesse a ideia, né? Mas como a gente já classificou, né, os fractais entre 0 e 1, entre 2 e 3, entre 1 e 2 e 2 e 3, então você já vai saber qual é a unidade que você vai usar para obter a dimensão de Hausdorff-Leszczykowicz. Certo? Que no caso do fractal é a dimensão fractal e no caso euclidiano é a dimensão euclidiana do objeto. Ok? Então vamos lá. Então, o que é uma medida multifractal? Uma medida multifractal é quando ela satisfaz a relação de Hausdorff-Leszczykowicz. Vocês viram a definição anterior, né? E agora ele tem que satisfazer. Então, o que é uma medida? Uma medida é uma série, né, comparativa de pedaços recobrindo o todo de um objeto. Então, você tem um pedacinho, você vai recobrir todo. Aí você deu 45 para recobrir todo esse objeto. Então, a medida é 45 daqueles pedaços. Então, você utiliza uma unidade. Se você estiver usando uma unidade inferior, vai dar infinito. Se você estiver usando uma unidade superior, não vai dar nada, vai dar zero. Zero ou infinito. Mas se você estiver usando a unidade correta, vai dar um número
da dimensão, a medida correta do objeto. Então, matematicamente, você representa assim, ó, m de q epsilon é somatória de gama d. Gama d é a forma do objeto. Se for um cubo, se for um cilindro, se for uma esfera, é gama d, não? É a forma do objeto, é um fator. Aí você vai ter uma probabilidade, né? Porque agora você vai usar a noção de probabilidade de fazer uma medida. Por quê? Por que você usa probabilidade e não mais usando uma área? Por causa do seguinte, veja só. Se você disser que você tem 40 centímetros quadrados, né? Então você preencheu toda a área, certo? Mas se for um fractal, você não consegue preencher tudo, porque ele vai ter vazios. Então ele é uma fração de um inteiro, certo? Ele não vai chegar a ser 40, ele pode ser 33, 32. Então, se você dividir o valor total da medida pelo valor que deveria dar, 40 sobre 40 dá 1. Mas se você encontrou só 38 figuras amarelas, certo? Se você só encontrou 38, a área caberia em 40, mas você só encontrou 38. Então a probabilidade é 38 sobre 40. Tá? Então a medida agora ela tem um caráter estatístico de probabilidade. Tá certo? A medida euclidiana vai ter probabilidade igual a 1, porque sempre você consegue recobrir toda a figura, mas no fractal, lembre-se, vai ter vazios. Então sempre tem uma probabilidade. Então veja, essa probabilidade multiplicada pela escala epsilon, ó, π elevado a q, essa elevada a alfa. Epsilon é a escala, 1 para 1000, 1 para 100. Você pega o mapa aqui de Ponta Grossa, você vai lá olhar, está escrito lá no cantinho, 1 para 1000 quilômetros, 1 para 100 quilômetros, quer dizer, 1 centímetro no papel equipara a 100 quilômetros, 1000 quilômetros e assim por diante. Então a escala. Então o que você vai obter depende da escala, certo? Não é mais como a geometria euclidiana. A geometria euclidiana você faz uma medida, não depende da escala. Aí você pergunta para mim, professor, como é que uma medida pode depender de uma escala? Veja só, eu te dou um palitinho de fósforo e mando você para a praia. Aí eu quero que você me meça o comprimento da praia. Você tem que passar por cima das pedras, da areia, com o palitinho de fósforo. Aí se eu te dou uma barra de 1 metro, você já não vai mais passar por cima dos mesmos detalhes que você usava com o palitinho de fósforo. Aí eu te dou uma barra de 10 metros para medir o comprimento da praia. Entendeu? Então depende da escala, por causa dos detalhes. Numa medida euclidiana, como é liso, você sempre vai recobrir todos os detalhes, porque ela é lisa. E numa fractal não. É por isso que depende da escala. Então aquela equação lá em cima, ela vai se resumir numa gama d, que é o mesmo fator, e aquela somatória lá vai se resumir em n, que é epsilon elevado a alfa. Isso aqui tudo, gente, está especificado de uma forma matemática que depois a gente descobre como chega nesse resultado. E o resultado final é a medida euclidiana, a fractal, depende da euclidiana na N0, epsilon, a escala que você usou, alfa, a dimensão do fractal, menos tal que é uma dimensão que você vai analisar aqui, ó, conforme é a convergência, que a gente chama, né? Ou deu zero, ou deu infinito, ou deu igual. Tá? Então vamos lá. Essa medida aí, que ela vai convergir para um valor, ela está dependendo do parâmetro Q. Esse parâmetro Q, ele é um intervalo, por exemplo, de menos 10 a mais 10, de menos 20 a mais 20. De 0,1 em 0,1, de 0,2 em 0,2, de 0,3 em 0,3. Então, é algo que você vai ajustar. Às vezes, a medida vai dar de menos 3 a 3. Você ajusta de 0,1 em 0,1, obtém um espectro fractal muito bom. Às vezes, você tem que fazer um mais refinado, de 0,0001. E vai de menos 15 a mais 15.
Então isso vai depender daquele grau de agitação da superfície. A superfície mais agitada tem mais detalhes, portanto vai ter mais Qs. A superfície mais lisa, menos agitada, menos Qs. Tá? Aí vai ficar Q menos 1, PQ, que é a dimensão fractal naquele grau, né? Ou naquele parâmetro. Ele vai ser F alfa, Q menos Q alfa. Então isso aqui, gente, nós vamos usar depois. Não se preocupe em decorar essa forma, estou dando uma explicação mais por cima. Nós vamos trabalhar isso depois. Quando a gente estuda termodinâmica, a gente vai ver que existe uma associação, por exemplo, de ideias. O Q está relacionado com a temperatura, ou o inverso da temperatura, que é aquele grau de agitação que eu falei. Alfa está relacionado com a energia, certo? O F alfa com a entropia, o tal Q com a energia livre e o QQ, né, que é a função de partição. Então, desse lado tem grandezas termodinâmicas, desse lado tem grandezas geométricas fractais. Isso se o fractal for com autossingular. E se ele for autoafim, aí tem uma outra relação aqui embaixo. Tá? Certo? Então, superfícies, linhas de superfícies rugosas, vai utilizar essa equação de baixo. Padrões, né, como vocês viram lá, de crescimento, árvores, né, nuvens, certo? Coisas autossimilares, vai ser a relação de cima. Então vamos agora para a modelagem de superfície fratura. Então eu vou dar aqui, que horas são? 10 para as 4. 10 para as 4. Então eu vou dar mais esse pedaço e o que sobrar fica para a semana que vem, porque é o seguinte, porque se começa a ficar muito conceito na cabeça, aí você começa a esquecer o que você já aprendeu, porque está aprendendo tanta coisa nova e não consegue associar. Então vamos pegar o que a gente aprendeu de fractal, de gosto, e aplicar um caso importante de pesquisa. Professor,